É porta de entrada da exposição Europa Oxalá e é também a primeira das instituições que acolhem esta exposição, que, como saberá, depois irá para Lisboa e depois para o Africa Museum em Tervuren, na Bélgica. Percorremos hoje a exposição Europa Oxalá com o curador português António Pinto Ribeiro, também diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A mostra está patente até este domingo no MUSAM, no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, em Marselha, e apresenta obras de 21 artistas e intelectuais europeus cujas famílias têm origens nas antigas colónias. A exposição começa exatamente aqui, com uma peça de um artista que é de origem do Benin e que faz trabalhos de natureza pública. Na maior parte dos casos, as suas obras são expostas no espaço público. Nós aqui transferimos para o interior esta peça, que é de imediato reconhecida como um mapa, mas se virmos com particular cuidado, veremos... A proximidade entre a Europa e... É uma proximidade, só que digamos que aqui não temos nem marcas de fronteiras, nem temos outra coisa que é as cidades nos seus locais habituais em que nós as reconhecemos. Ou seja, o que este artista fez, e aliás faz parte de uma reflexão muito profunda sobre o que é cartografia como instrumento de poder colonial, o que ele fez aqui foi de alterar as cidades relativamente àquilo que nós sabemos sobre, ou estamos habituados a reconhecer, e, portanto, de alguma forma, suspendeu o nosso conhecimento habitual da cartografia e propõe-nos, por isso é que nós colocamos esta peça aqui, propõe-nos que nós suspendamos por algum tempo também os nossos preconceitos e também o nosso conhecimento habitual sobre a cartografia e sobre o mundo e que, pelo menos durante a exposição, olhemos de outra forma para esta relação entre a Europa, a África e, de certa forma, também o mundo. Podemos agora entrar para... Estas crianças dos impérios que nasceram e cresceram num contexto pós-colonial propõem uma reflexão sobre heranças, memórias e identidades. A Europa Oxalá resulta de várias circunstâncias. Em primeiro lugar, de uma atenção particular sobre a Europa atual, que é uma Europa multicultural, que é uma Europa em grande transformação e que é uma Europa que tem hoje milhares e milhares de pessoas cujos antecedentes não são necessariamente das famílias europeias tradicionais. Temos uma Europa que é constituída por pessoas que têm as origens mais diversas e por razões, na maior parte dos casos, de imigração, foram obrigadas a vir viver para a Europa, onde foram mais bem acolhidas ou menos bem acolhidas, mas hoje constituem, nomeadamente a segunda e terceira geração, constituem ativos fundamentais no desenvolvimento científico, no desenvolvimento artístico, no desporto, enfim, em todas as áreas do saber e do conhecimento. E cá estamos no interior da exposição. Exatamente, aqui começa a exposição, esta é a primeira peça que colocamos como peça de acolhimento dos visitantes. É uma peça que, do nosso ponto de vista, é uma peça de choque, na medida em que são dois punhos que estão amarrados por um cinto. Esta peça é uma peça que é iconográfica em relação a esta exposição, na medida em que ela, de alguma forma, contém algo de particularmente importante. Esta peça da Séverine Belloir é uma peça que tem uma capacidade de síntese enorme, ou seja, é uma peça que nos recebe remetendo para uma situação que é de alguém, de uns punhos de alguém, são os punhos supostamente de alguém que terá alguma ascendência africana e que estão amarrados, estão aprisionados. O que remete de imediato para algo que está muito presente nesta exposição, que é a dimensão mais ancestral presente nestes artistas, que tem a ver necessariamente com a escravatura e com o tráfico
de escravos ou pessoas escravizadas, o tráfico atlântico, mas é também, e isso é um aspecto curioso, é também uma homenagem ao pai. O pai que foi imigrante e que trabalhou, nos primeiros tempos em que esteve em França, trabalhou numa fábrica de produção de cintos. E, portanto, daqui, de alguma forma, se remete também para a dimensão laboral, para a dimensão do trabalho, para a dimensão da condição de imigrante, de vender a sua força de trabalho em relação àquilo que dele se esperou enquanto cidadão imigrante em França. É também uma imagem que alerta ou que chama pelo menos a atenção para a necessidade de liberdade. Sim, na verdade, esta peça, como outras aqui, mais ou menos de uma forma evidente, apelam e impõem, mais que apelam, quase um imperativo da afirmação da cidadania e da liberdade. E isso é absolutamente evidente na maior parte das peças que aqui estão. Esta exposição estreia-se aqui no Mucem, em Marselha, numa cidade com um passado colonial fortíssimo, no sítio exatamente onde nos encontramos, no forte da cidade. Não é ao acaso. Não, na verdade este museu é um museu de referência atualmente não só em França, mas na Europa, porque é um museu que trata muito das relações entre os países Maghreb e a Europa, em particular a zona mediterrânica, mas é um museu também que tem uma missão de encontrar outras narrativas que não são as narrativas tradicionais do colonialismo, que naturalmente está presente, aliás, em muita da iconografia e da estatuária de Marselha. Aproveito porque podemos ir, seguindo este princípio aqui, para uma peça do Jamel, e que é também ela de uma evidência, quer dizer, temos aqui duas narrativas que se opõem, a narrativa, digamos, daqueles que foram os exploradores, os colonizadores, os negreiros, ça a été, foi assim, é a história que foi contada e é contada, é letras que são letras de luxo, de alguma forma, são letras portadoras, enfim, de capital, e, simultaneamente, um chicote, que é a outra narrativa, a narrativa daqueles que estiveram subalternizados aos que contavam a história colonial, a história da escravatura. Este contraste eu acho que é de uma força imensa e há muito pouco a dizer, no sentido em que é tão óbvio, tão evidente esta síntese que eles fazem da relação da escravatura e colonial, que, como dizia, está muito presente aqui nesta exposição. Até mesmo o contraste da própria expressão foi assim. Exatamente. Foi assim que pode ser pejorativo, como pode ser uma frase com alguma leveza. Foi assim. Foi assim, aconteceu. Que, aliás, na defesa de quem faz escravatura, que diz que tinha que ser. Foi assim, não fomos os únicos. Enfim, é um tipo de discurso de leviandade e da enorme irresponsabilidade também. Esta exposição também oferece várias leituras, várias formas de contar a história, e é essa também a proposta dos artistas aqui presentes. Isso que diz é muito pertinente, e de alguma forma aqui, enfim, não é um compromisso, no sentido em que houve acordos entre os artistas e os curadores, mas há um compromisso curatorial muito forte, ou seja, esta não é uma exposição africana. Isso para mim é uma questão de fundo, porque uma exposição africana no universo de preconceitos que nós temos na Europa é uma exposição de importação de objetos que vêm de África, a maior parte deles fantásticos, maravilhosos, com uma tradição artística notável, mas não é a mesma coisa. Ou seja, porque estes artistas vivem aqui na Europa. Nasceram, na maior parte dos casos, já nasceram na Europa, curiosamente, têm dois aspectos que são, por um lado, contraditórios e, ao mesmo tempo, que também são a razão de ser da qualidade da pertinência deles. São, por um lado, artistas que têm a sua formação, praticamente todos, no que estão, tiveram a sua formação nas escolas artísticas europeias, nas belas artes,
nas universidades, nas escolas de artes e, portanto, de alguma forma tiveram acesso aos instrumentos, às técnicas, às tecnologias de outros artistas contemporâneos. Mas há uma coisa que os diferencia também, aliás, duas. Uma tem a ver com muitos deles, embora tenham vindo, os que não nasceram na Europa e que vieram de alguns países africanos, vieram com 4, 5, 6, 7 anos, alguns com 18, muito poucos desses, e esses tiveram acesso, por um lado, a outras tecnologias, a outras técnicas, à escultura, a outro tipo de pintura, a outro tipo de materiais, a areia, fios, enfim, que são específicos de uma determinada tradição cultural de África e que incorporaram nas suas obras, a par dessa outra aprendizagem que fizeram nas nossas escolas de arte. Mais técnica, talvez? Sim, muito técnica, aliás. Portanto, muitos deles trabalham em vídeo, como qualquer artista contemporâneo que hoje se reclama de tal. Por outro lado, há outro aspecto muito interessante, é que eles, embora fazendo as escolas com os seus colegas, embora trabalhando as mesmas técnicas e instrumentos, tal qual os seus colegas artistas de grandes famílias europeias, assim, digamos, ancestrais, têm outra coisa muito interessante, é que tiveram acesso às memórias dos seus pais e dos seus avós, que em casa ou em grupo lhes transmitiram um conjunto de memórias que são memórias dos passados dos pais. Por isso é que esta exposição também está associada ao conceito de pós-memória, que é a transmissão difusa das memórias. Através da fala? Através da fala, através da gastronomia, através das lendas, através, novamente, de algumas tecnologias. Muitas dessas narrativas são muito carregadas de traumas, como se é compreensível, mas alimentam muito estes artistas e também os instigam a reverem as narrativas tradicionais coloniais. Muitos deles, por exemplo, trabalham sobre cinema, o cinema das ex-colónias, o cinema dos países imperiais, a Alemanha, a França, Portugal, a Bélgica, as histórias que contavam sobre o colonialismo, e eles desmontam essas histórias, trabalhando inclusive com arquivos, quer arquivos familiares, quer arquivos das instituições. Mas uma vez mais, os arquivos inexistentes e que desapareceram com o passar do tempo, estes artistas veem uma necessidade de voltar a falar destas histórias, sobretudo para que elas não desapareçam. Absolutamente. Não só não desapareçam, como que sejam corrigidas em aspectos, factos, narrativas que estão no nosso imaginário e que, por exemplo, são muitas vezes assimiladas pelos livros das escolas, pela aprendizagem das escolas e das universidades, que está ainda muito carregada de uma determinada narrativa colonial e imperial. E eles trabalham sobre isso também. Ao todo, são 21 artistas que nasceram, viveram em Angola, Congo, Benin, Guiné, Argélia ou Madagascar. Herdaram memórias que chegam da família ou de grupos de amigos que não só são vozes, como sons, imagens, gestos e recordações das culturas de origem. Estes são alguns dos pontos de partida para um trabalho de investigação nos arquivos históricos familiares, mas também institucionais. Esta peça é do Jamel Koken, o mesmo artista responsável pela peça Sahaïté, um chicote, e é uma peça que tem como particularidade ser uma peça sobre o peso do mundo. Eu acho que é uma peça onde é evidente este peso do mundo, este peso que de alguma forma carrega a pessoa ou as pessoas, ou o trabalhador. Não são os sapatos de ricos nem da burguesia, do capital, são sapatos de trabalhadores, ou pelo menos ou da pequena burguesia. Este calhau, assim dito, sobre eles é sinal deste peso que impede estes sapatos, a pessoa que os utiliza, de andar. Este peso continua presente na nossa sociedade? Continua muito presente. Não só continua presente na discriminação social, continua presente naquilo que são as manifestações de racismo, da desigualdade, continua diferente também naquilo que é a relação das etnias e dos grupos minoritários afrodescendentes, de origem chinesa, de origem latino-americana e que estão sempre a ser controlados, digamos, pelos sistemas de controle das sociedades europeias ex-imperiais.
Percorremos hoje o trabalho dos artistas da pós-memória colonial da exposição Europa Oxalá com o curador português António Pinto Ribeiro, uma mostra que convida à reflexão da noção do que é a Europa e da sua relação com o mundo. A exposição Europa Oxalá termina este domingo no Mucem, em Marselha, e segue depois para Lisboa, dia 4 de março, na Fundação Carlos Gulbenkian. Esta é uma série de 3 reportagens que pode ouvir aqui na RFI em português.